Senhor em Juízes, capítulo 5 e o versículo 7. Diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Amém? Glória a Deus. Vemos aqui, irmãos, nesse capítulo 5, uma composição de Débora. Débora, ela entoa um cântico de vitória, depois de uma grande batalha e depois de ver a mão de Deus guerrear pelo seu povo. Ela, como mãe cuidadora de Israel, ela enaltece, engrandece a soberania desse Deus poderoso, acreditando no seu ministério, no seu chamado e tendo convicção para o que Deus a chamou. Amém? Eu quero lhe dizer nessa tarde, se você tiver convicção, minha amada, meu amado, daquilo que Deus confiou na sua mão, pode ter certeza que a vitória é garantida. Porque quando se tem posicionamento, tem mudança. Repita comigo: mudança. Mudança. Mudanças. E Deus quer fazer mudança nessa tarde. Quando você se dispõe, Ele entra. Ele conta com você, Débora, nessa tarde. Débora, mulher inabalável, mulher exemplar, que se posicionou no dia, em tempos de guerra, difícil, de batalha, e ela mesmo se levantou e acreditou, confiando que Deus ia pelejar por ela. Aleluia. E eu quero te dizer nessa tarde, que se você se posicionar, você vai ver o que Deus vai fazer dentro da sua casa. E para compreendermos essa história de maneira mais clara, voltamos ao início da palavra aqui, ainda um capítulo anterior, no capítulo 4, para compreendermos o motivo desta peleja, o porquê Débora cantou e porquê tudo isso aconteceu naquele período difícil. Vemos aqui no capítulo 4 que o povo de Deus, os israelitas, eles se desviaram do caminho do Senhor. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Diz aqui no capítulo 4, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer. Eles já faziam, Deus repreendia, Deus corrigia, e depois ele se cansava dos cuidados, da santificação, da proteção de Deus, e eles saíam do caminho do Senhor, se desviavam para fazer tudo errado novamente. E sabemos que quando o homem e a mulher de Deus, ele sai da posição, sai da presença, quando ele desobedece a Deus, por consequência da desobediência, eu e você poderá viver coisas graves e horrendas diante da nossa vida. E diz aqui no capítulo 4, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eudes, eles agora ficaram vulneráveis, sem cuidados, e ainda mais espirituais, eles vão se declinando. E no versículo 3 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos ele oprimia os filhos de Israel violentamente. Repita comigo: violentamente. Como era que o inimigo oprimia o povo de Deus? E durante 20 anos que a idolatria reinava, a desobediência entrava, o povo perecia, mas não cansava de pecar e de fazer o que era errado diante dos olhos de Deus. E Deus agora começa a deixar eles sofrer diante das ameaças da opressão de Jabim. Ele violentava o povo de Deus, ele matava de maneira violenta, destruía, não deixava prosperar. E eu quero lhe dizer nessa tarde, que é tempo de prosperidade, é tempo de mudança, e aonde pode até ter sim um opressor, pode até sim um inimigo se levantar, mas quando tem uma igreja de joelho, é diferente, né, irmã Jeane? O inimigo ainda pode intimidar, pode ameaçar, mas quando o crente tem propósito, posicionamento, temor, santidade, compromisso,
Deus se levanta do trono e diz: chega, porque agora eu vou entrar em cena. Naquele período onde o Senhor se revelava através de uma mulher profetiza, dando continuidade depois do versículo 3 do capítulo 4, Débora, mulher profetiza. Tinha profetas e profetiza, mas a prioridade era para os profetas, para os homens. Mas Deus deu a incumbência a essa mulher não somente de profetizar, de cuidar, de interceder, de abraçar a causa daquele povo, como também deu o discernimento para ela pelejar diante das guerras espirituais. Uma mulher inteligente e corajosa. Você tem coragem de dizer isso para alguma mulher? Você tem como ser uma Débora nessa tarde, incentivar alguém e dizer assim: tu és inteligente e corajosa. Agora só falta se posicionar. Aleluia. Ela profetizava em uma cultura que era para os profetas, porque eles não acreditaram na cobertura espiritual que tinha na vida daquela mulher. Rebadaia súbria. Mas quando Deus chama, pode estar no vale, na caverna, no inferno, debaixo da figueira, no meio da rua, dentro da igreja. Ele se responsabiliza e ele diz nessa tarde que ainda dá tempo para você se posicionar e escolher, decidir fazer a vontade dele. Você que está em casa, se ainda não tomou essa decisão, escolha hoje. É tarde de escolha, de decisão. O Senhor quer pelejar por você. O exército de Deus, o exército do céu nessa tarde já está organizado, programado para guerrear e batalhar nossas guerras neste lugar. Ele está preparando, aleluia, nessa tarde, vitória, 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 vitória para a igreja do Senhor. Eu sinto a glória dele neste renaço. E de antemão vou dar continuidade ao texto, porque tem muito chão para andar. Eu quero entregar uma palavra de Deus para a senhora, irmã Edileuza. Sossega. Trabalha sobre. O Senhor disse que é para você sossegar. Dei a mão, a minha mão, mulher, já está diante de ti. Deramandai com esta causa, porque eu pelejarei por vós e vos calarei. Foi assim em Israel. Ele disse, o povo murmurava, o povo disse: nos trouxe aqui para morrer. Não tinha sepultura, não tinha cemitério lá no mundo, não, no Egito. Para que me trouxe para o deserto? Para morrer aqui? Era melhor morrer lá no mundo. Não. Aí o Senhor disse: ei, Moisés, diga a ele que eles vão se calar, porque quando eles verem o que eu vou fazer, quando eu pelejar, ei, o Senhor pelejará por ti e vos calarei. Quando Deus fazer, você vai ficar calado, calado, e dizer: ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Aleluia. E dando continuidade ao texto, Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, que julgava em Israel naquele tempo. Lapidote quer dizer vamos dizer assim, uma pessoa diferenciada, uma pessoa destacada, uma administradora do lar. Não se refere a um título de homem ou de marido, porque não se expressa sobre este homem, mas mulher de Lapidote, mulher que tinha e tem talentos, compostura, autoridade, autonomia, controle, para advogar não somente a obra do Senhor no seu cargo eclesiástico, mas ela é administradora do seu lar. Ela trabalha no campo e trabalha em casa. Ela está na obra, mas ela também edifica a sua casa. Provérbios vai dizer 14: a mulher sábia, ela vai edificar. Edificar vem de sabedoria. Edificar vem de posicionamento, vem de postura, vem de determinação. Edificar. E a tola é o oposto da sábia.
E eu quero perguntar para você, o que é que você é nessa tarde? Você é tola ou você é sábia? Você edifica ou você destrói? Você constrói ou compete? Você entra para arrumar ou para bagunçar? A mulher que conhece o seu lar, ela sabe quando está precisando de ajustar alguma coisa dentro de casa, e ela vai lá no lugar certo. Olha, aqui precisa de uma restauração, eu tenho que agir. Porque ela não vai esperar para o homem, para alguém fazer aquilo que é para ela. Às vezes sobrecarregamos sim nossos esposos, às vezes eles também são oportunistas, né? Quando a mulher fica um pouquinho, eu não sou muito materialista não, sou de estar orando, mas está advogando. Aí o homem disse, ela está só orando, ela esqueceu que precisa de uma reforma, que ela quer comprar algo para ela. Mas essa estrutura espiritualmente, primeiro, você só vai ter quando tiver o discernimento. Era isso que Débora tinha, discernimento espiritual. E Débora advogava o seu lar com sabedoria. E que você receba sabedoria nessa tarde. Além de ter caráter humilde e honrado, além de ter aquela sensibilidade com a voz de Deus, liderando ali com o Senhor, dentro daqueles lugares que não tinha chance nenhuma para a mulher advogar, havia outras pessoas que tentavam competir, mas a preocupação de Débora era não aparecer, e sim levar o Senhor ao povo e chamar a atenção do seu povo à libertação. Eles precisavam ser libertos, eles precisavam ouvir novamente a voz de Deus. E Deus naquele momento levantara para banir aquela idolatria, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, ele não dá, ele não divide a sua glória. E em meio àquela idolatria, aquele povo cada dia havia mais esquecido de Deus, abandonou o Senhor, dando brecha às legalidades malignas. Agora eles estão cada vez mais oprimidos. Apesar deles estar na terra deles, eles estavam agora sendo escravizados pelo inimigo. Era escravo do pecado, escravo do inimigo. Não tinha mais autoridade, não tinha mais voz ativa para o adversário. Estava cada vez mais fraco, porque eles abriram legalidade para o mal. Estavam escravizados. E eu quero lhe dizer que Deus vai usar você para libertar aquele que está escravizado, eu não sei onde, na sua casa, na sua família, mas é você que Deus quer levar lá, para profetizar dentro daquela casa, e dar ordem, levando a presença de Deus, e a presença dele será contigo, e lá tu verás a glória do Senhor agindo em teu favor. Louvado seja Deus. O Senhor tratava o seu povo através dos profetas, em um tempo através de sacerdote, bem muitos antes através também de primogênito, e agora aquele tempo ali no tempo de Débora, Deus usara Débora para se levantar naquele lugar como quarta e única juíza naquela cultura, única e quarta juíza, mulher destacada, mulher exemplar entre o seu povo de Israel, porque ela via o que muitos não conseguiam ver, muitos não via em si mesmo, mas ela tinha visão de Deus. E o povo agora começa a gritar socorro, pedir socorro a Débora. Deus levanta ela como uma juíza de autoridade, mesmo naqueles tempos difíceis, sem os homens querer acreditar. Porque o homem, tem muitos homens que é assim, ele não torce hoje para o ministério crescer na vida da mulher. Ele quer a honra, ele quer que as mulheres paguem o preço, esteja na igreja, esteja morrendo, esteja no joelho. Aí quando diz Deus agiu, ele quer ele aparecer. Era bassúria. Mas o Senhor diz assim, não, eu apareço onde eu quero, eu pego o menor para usar. Eu pego sem aparência, eu faço como eu quero. Eu não estou atrás de título, não estou atrás de quem quer aparecer. Eu estou atrás de operar nos que estão disponíveis. E quem estava disponível naquela hora era aquela mulher. E você está disponível para o reino? Você tem dado ao Senhor o seu melhor?
Você tem confiado nele a sua fragilidade? Mesmo ela sabendo que era mulher, sabia que tinha que enfrentar várias repercussões, mas ela estava ali determinada: é comigo o negócio, o mistério é comigo mesmo, não tem para onde correr não. Ela sentiu a tristeza, a dor daquele povo, a opressão daquele povo, o povo perdendo, perecendo, se destruindo cada vez mais, e ela agora começa a sentir a necessidade de clamar por eles. Eles levavam para ela as suas necessidades, e ela estava ali dentro daquela situação agora, ouvindo a voz de Deus e usando a autoridade de Deus, e sabia ali o Senhor dando a ela a cada vez mais estrutura emocional. Aleluia, porque não é fácil você saber que Deus lhe chamou para estar diante de um trabalho e você não ser reconhecido. Alguém está ali rejeitando. Que rejeição é essa, minha filha? Que rejeição é esse? Eita, Deus, é muita rejeição quando Deus chama, quando Deus levanta. É muita rejeição, irmã Quitéria. É muita coisa. Rejeita. Será se foi Deus mesmo que chamou? Mas ela estava lá: eu estou de pé, eu me levantei, eu sei quem me chamou. Ela reconhecia dentro de si que mesmo não tendo uma cobertura pelos homens, mas aquele que a chamou primeiro, deu a ela uma cobertura extrema espiritual, e disse a ela: vai, Débora, porque eu sou contigo e pelejarei as tuas guerras. Ela, em sua humildade suficiente, como mulher de oração, mulher de Deus, ela tinha convicção do exemplo de mulher que era ela. Mas às vezes vemos o contrário nos dias de hoje. Às vezes queremos enxergar, queremos lutar, mas infelizmente nós vemos um contexto totalmente torcido. Insistimos, lutamos, pagando o preço, mas muitos não querem ter compromisso, quer estar com a cara e a coragem. Pensa que a obra, a casa de Deus é brinquedo. Fala o que quer, a hora que quer, quando quer. Quer ir quando quer. Ah, quando eu quiser eu vou. Não. Débora, ela estava disponível, não era o tempo dela, era o tempo de Deus. E Deus me mandou aqui como profetisa. Deixa eu profetizar para você nessa tarde. Ele está dizendo: a hora é chegada, o tempo é meu, é hoje. Se levanta hoje, tu vai agora. A escolha não é tua, a escolha é minha. Eu designei para ti esse propósito. E quando ele levanta, quando ele designa, ele se responsabiliza. E toda mulher que se posicionar e quer estar livre diante do Senhor, terá autoridade suficiente contra o inimigo para botar ele para correr. Ela não teme afronta porque ela é inabalável. Ela está revestida, ela está orando, o inimigo afrontando e ela guerreando na oração. Não importa onde ela estava, mas ela sabia onde Deus colocara. Onde foi que Deus colocou Débora? Numa montanha, lá em cima, nas montanhas de Efraim, entre Ramá e Betel. O que tinha na montanha? Tinha palmeiras, no plural, várias palmeiras. E Débora estava lá sentada, e o povo chegando: me socorre, Débora, eu não aguento mais. Fala com o teu Deus, intercede a Ele, pede por mim, porque não suportamos mais essa afronta. Onde foi que Deus lhe colocou, mulher? Onde é que você está esperando Ele lhe colocar para você exercer o que Ele tem com você? Quando Ele quer exercer, quando Ele quer fazer, Ele não precisa de conselheiro, Ele não precisa que alguém ensine a Ele. Ele vai te colocar onde Ele quiser e vai te usar da maneira dEle. Receba nessa tarde renovo para se posicionar. Eu disse a Deus: eu quero ser uma mulher influenciadora do bem. Eu quero ser exemplo. Porque quando eu olho para minhas companheiras, quando eu chego triste e abatida, que vejo essas mulheres dando lugar, orando, pregando, eu me animo. Eu me levanto, muitas vezes prostrada, dizendo: vou parar, vou desistir. Mas quando eu olho para um lado, tem uma dando glória.
glória, ou está dando aleluia, uma pregando, ou está louvando. Eu digo, eu não posso parar, eu tenho que pegar o exemplo desta mulher, porque eu quero ser uma delas. Rabandaia súbria e mincho. Rabassuri me dá. Oh Jesus, às vezes você pode dizer, eu não vou, de onde eu vou tirar força? Mas Ele está dizendo, eu só quero que você se posicione. Eu te coloco debaixo de palmeira, coloco em palácio. Eu coloco no começo, coloco no fim, eu coloco onde eu quero. Mas quando eu coloco, a minha promessa tem que se cumprir. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Débora, e a promessa que Ele te fez vai se cumprir, mulher. Se prepara, porque Ele quer entrar neste negócio. Rabadaia camanda rabassubri. Tu és uma Débora. Tu és uma Débora. Tu és uma Débora. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Desperta. Desperta. Mais à frente do seu cântico ela diz. Ela canta para ela mesmo, adorando e dizendo os feitos do Senhor. Levanta, Débora. Desperta, Débora. E agora entoa um cântico. Oh, você é um exército de Deus na terra. Rabandaia shuri me decai. Ei, naraia súbria. Ela advogava a sua casa, mas não arrumava desculpa para não estar na igreja, não. Quando você não for, não vá, Deus lhe conhece. Deixa de dar desculpa. Rabandaia súbria. Quando não arruma desculpa, procura alguém para acusar. Ela poderia dizer, eu não vou mais, porque não estão acreditando que foi Deus que me chamou. Eu não vou mais para as montanhas. Ei, para ir para as montanhas, teria que se dispor, se deslocar. Dependendo do horário, tinha que ter disposição. Subir em uma altura mais ou menos de um prédio. Fica lá, debaixo da sombra das palmeiras, e o povo subindo, chegando nas montanhas. Vinha um, agrupava do lado, agrupava do outro. Vinha grupos e mais grupos, gritando, pedindo socorro. E ela clamando ao Deus do céu. E Deus se revelando, dizendo, eu ainda sou o Deus que dou a estratégia. Quando você se dispõe, quando você acredita, Ele dá a estratégia na batalha. E nessa tarde Ele está dizendo, eu estou dando estratégia nessa tarde. Aleluia. O lar dela era bem sucedido. Ela tinha autoridade sim dentro de casa, mas sabia o seu lugar. Sabia no lado espiritual. Ela sabia. A autoridade dela, apesar dela ter um cargo espiritual eclesiástico, ela não se autoproclamava, não. Eu estou ali, eu vou para ali. Eu agora estou no patamar elevado, não. Ela sabia o seu lugar, porque onde ela estava, o Senhor estava com ela. Aleluia, edificando sua vida, seu ministério e a vida de muitas mulheres, administrando principalmente espiritualmente. O declínio espiritual era grande, o peso espiritual era grande. Havia ali um desinteresse do povo. O povo estava desinteressado das coisas de Deus. Não tinha interesse mais não. Mas ela não desistiu. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar a libertação do meu povo. Eu vou crer. Eu vou me dispor a esse reino, porque eu sei que o meu Deus não perde a batalha. Eu não sei quanto tempo você está esperando a vitória e a bênção chegar. Mas o Deus que eu e você adora, para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ela estava preparada para a visão que Deus deu para ela.
E no meio daquele clamor, daquela situação, Deus começa a abrir a visão para ela: Débora, eu te dei autoridade, tu és valente, mas tem alguém que está decaído em casa, que não tem mais punho espiritual, que não lidera mais. Os líderes de batalha, os homens, os líderes, os guerreiros de Israel, aquela liderança militar agora estava covarde, se acovardando, temendo o inimigo, se escondendo dentro de casa. Eu não vou pelejar contra esses inimigos, são muito inimigos. São 500 carros, 900 carros de ferro que tinha ali dentro daquele, era o povo que estava preparado para ir para o ribeiro de Quizon. Císera convocou todos os seus carros e 900 carros de ferro e todo o povo que com ele estava, desde Arosete a Goim. Eita, ravassúbria. Sabe qual era o significado do nome de Císera? Era ordem de batalha, o guerreiro invencível. Ele já ia pronto para vencer, já ia pronto para exterminar. Na mente dele, esse povo, esse daí é mais um que eu vou jogar por terra e vou destruir em piscar de olho. Mas ele não sabia que tinha alguém intercedendo, pagando o preço. E agora ela advogando naquele lugar, ela vê a visão de Deus sobre a vida dela. Se posicionou e Deus a colocou ela nas montanhas de Efraim. E naquele lugar, debaixo daquela palmeira, Deus se revela a ela. Dentro daquela situação, naquele período onde ninguém acreditava mais. Mas ela estava buscando, acreditando, e o Senhor agindo. Deus agora fala com ela aqui no capítulo 5. O capítulo 4, perdão. O versículo 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E Deus ali deu a ordem a ela para guerrear pelo povo dele. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem a ti, dizendo: vai e entrai entre os montes de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naphtali, filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidão, e eu darei nas tuas mãos. Aleluia. Ei, enquanto o inferno, o inimigo está preparando estratégia para destruir com a sua vida, Deus está dizendo: eu sou o dono da estratégia, eu ainda pelejo e sei como eu vou fazer. Deus estava dando a revelação a Débora: Débora, se levanta nesse tempo e vai a Baraque, anima ele, incentiva ele, começa a dizer a ele que eu vou pelejar por ele. Começa a profetizar para ele, e ela vai a ele a profetizar. E ela disse: o Senhor não já falou contigo, homem? O Senhor não já te disse que vai pelejar? Ele já disse que iria contigo onde você fosse. O que está havendo? Que desinteresse é esse? Que covardia é essa? Baraque estava sem discernimento, sem autoridade, sem visão espiritual. Cada vez mais ele estava se deplorando. E é um perigo muito grande quando um líder de uma casa, de uma igreja, de um trabalho, de alguma coisa, perde a visão espiritual. Quando não tem mais autoridade, a casa vira bagunça. E Deus está lhe dizendo nessa hora: eu não te disse que vou contigo, homem. Eu não disse que vou contigo, mulher. Eu não já te disse que pelejarei por ti? Deus deu a estratégia a ela, e ela entrega o recado a ele, acreditando
na peleja, na vitória, na mão do Senhor e no socorro que viria nesse tempo das mãos do Senhor. Jabim, além de estava destruindo e matando o povo, naquela situação, ele estava certo que ia continuar triunfando. Ele estava convicto que ia vencer mais uma vez. Mas Débora decidiu agora se posicionar. Eita, Deus tremendo. Deus está abrindo a visão aqui, irmão. Ela decidiu se posicionar. E ela vai lá encorajar o covarde. Em outras palavras, aquele que estava frouxo, não tinha mais voz ativa. E às vezes tem homem que não quer não, viu, ouvir um conselho da mulher. Às vezes a mulher vai falar, vai orar, não quer não. Mas eu quero lhe dizer, homem de Deus, você que está aí na escuta, o homem que honra uma mulher de Deus, no papel de uma mulher de Deus, ele tem vitória dentro da sua casa. Ele honrou ela, sabia que era profetisa, autoridade do céu. E quando você tem autonomia para reconhecer a voz de Deus onde você chegar, alguém tem que olhar e bater continência. Essa que está falando verdadeiramente é mulher de Deus, profetiza, mulher de compromisso, mulher de oração. Além da coragem daquela mulher indestacável, ela estava ali com a sua fé no Senhor. Ela estava acreditando que Deus ia naquele dia dar vitória. E ela agora toma aquela decisão, se levanta, chama Baraque e dá o recado a ele. E ele agora começa a procurar na mente uma forma de ir àquele lugar. E ele diz para ela: eu vou, mas eu só vou, Débora, se você for comigo. Deus vai permitir coisas, Deus vai permitir situação, para alguém reconhecer que Deus é na sua vida. Deus vai permitir a falência do inimigo, sim, ele derrota, ele destrói. Ele pode deixar ele até resistir para mostrar o poder dele, mas ele vai permitir coisas acontecer, pessoas se envergonhar, até reconhecer que foi ele que te chamou e te deu autoridade e te usa na terra. Louvado seja Deus. Císera, comandante daquele exército do inimigo. E Deus agora entra em ação, porque precisava de uma intervenção de Deus. Não tinha como vencer sem uma intervenção de Deus. O inimigo pode estar resistindo de como ele quiser, mas quando Deus entra na intervenção, ele extermina todos como se fosse um. Aleluia. E você vai incentivar alguém que está caído dentro da sua casa. Nessa situação você vai criar coragem para incentivar a sua esposa, se for o marido, se for o esposo, a sua esposa. E o Senhor me dá o discernimento de alguém que está do outro lado desta live. E o Senhor fala no meu coração que é um casal. Ramandaya Súbria. Um casal caído, prostrado, sem força, desanimado e não acredita mais no seu ministério, não acredita mais que o Senhor confiou nas suas mãos grandes autoridade espiritual, não confia mais nas promessas de Deus. E Deus manda dizer a você: se prepare que vai ter dupla honra dentro da tua história. Merabaia Súria, eu vou te levantar nesta guerra. Decaia sobre derrai. Marido, incentive a sua mulher. Mulher, incentive o seu esposo. Mãe, incentive os seus filhos. Filho, incentive os seus pais. Se levante, se levante, se levante, se levante, porque o dono da peleja já chegou para guerrear.
É Narabassúria. O Senhor, ela disse: olha, Baraque, eu vou. Ele disse: eu vou, se você for comigo. Aleluia. Ele disse isso a ela. E ela teve a resposta imediata: eu vou, Baraque. Mas saiba você que a honra é da mulher. A honra não será para ti. A honra será primeiramente para o meu Deus e para uma mulher. E ele nem sabia por onde Deus ia entrar para exterminar e demolir o inimigo. E agora começa ali, bota em prática a ordem da estratégia de Débora. Eles agora descem a pelejar pela solicitação daquela mulher com autoridade. Ele agora perdeu o medo. Ele se levanta, ele se encorajou. Porque às vezes alguém só precisa ouvir algo para poder tomar a posição, tomar atitude na vida. Neravassúria. E ele agora se animou: eu vou, Débora, já que você vai comigo, bora. Porque eu sei que o Senhor é contigo, que a presença dele é na tua vida. E que quem vai entrar lá naquela batalha não é eu e nem você, é ele. É ele que vai entrar naquela guerra. É ele que vai entrar contigo. É ele que vai fechar a boca de Satanás. É ele que vai dar vitória. É a presença dele que vai fazer. Aleluia. E ela disse: vamos. E ele se animou, gerou ânimo dentro dele. E desceu ao monte Tabor. Ravassúbria. E no monte Tabor, com 10.000 para pelejar. Deus está mandando descer. Enquanto tu desce, ele está pelejando. E agora o Senhor entra com providência e diz aqui no versículo 9 do capítulo 4: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor vendará a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Herbe, o quineu, se tinha apartado dos quineus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o cavalho de Zananim, que está junto de Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros e 900 carros de ferro, e o povo que estava com ele. E então disse Débora: Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti, porque pois desceu no monte Tabor 10.000 homens após ele. O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todos os seus exércitos a fio da espada. Diante de Baraque e Sísera desceram o carro e fugiu a pé. O inimigo agora já estava derrotado, o exército inimigo derrotou, agora não nos espera mais. Deus derrotou, deu falência ao inimigo naquela batalha. E agora Sísera, enfraquecido da guerra, Deus tinha agora enfraquecido, tirado as forças do inimigo. Ele não desiste e ele corre a pé. E Deus entra na intervenção para batalhar aqui neste momento. Eu vi que Deus, Ele usa até um ribeiro. Eles desceram, foram para o monte Tabor. Só que eles não sabiam que Deus havia ali uma estratégia de guerra. E agora começa a gotejar, começa a chover. E através daquela água começa a encher o ribeiro de Quizon.
O ribeiro começa a se inundar, talvez um ribeiro pequeno, não sei o tamanho dele. Eu não sei o que você precisa para ver a glória, o poder de Deus se revelar na sua vida. Ele não precisa de coisa grande, de lugares grandes. Ele só precisa que você acredite que Ele é capaz. E através daquela água inundando, aquele ribeiro inundando, começa a lamear o ambiente. E agora os carros começam a ter dificuldade de manejo na batalha. O Senhor vai permitir, mas Ele vai entrar e vai desbaratar e confundir teu inimigo. Aleluia. E no meio daquela luta, ele sai fugindo e entra dentro da tenda de Jael, esposa, aleluia, de Heber. Ele estava correndo de encontro a um refúgio para se esconder lá dentro da casa daquela mulher, da mulher das tendas. E ele agora se esconde. Só que ele pede a ela: não diga que eu estou aqui. Se chegar alguém às portas, diga que eu estou escondido. Não diga que eu estou escondido, mas deixa eu me esconder dentro da sua casa. E Deus agora fala com Jael e dá autoridade a ela. E naquele momento, ele pede água. Aleluia. Ele chega, ele vai com toda a convicção que ia se esconder, ia continuar triunfando. Mesmo fraco, o inimigo não desiste. Mesmo fraco, o inimigo insiste a derrotar sua casa. Mas quando você tem autoridade, ele tem que morrer lá dentro, tem que sair. Tem que sair dentro da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, da sua saúde. Vai sair, porque Jeová vai te usar e vai colocar a ferramenta na sua mão. E Jael dentro da tenda poderia se assustar com o inimigo, mas teve equilíbrio suficiente. E ele diz: me dá água, mulher. Com certeza com sede e cansado. E ela faz mais do que isso. No cântico de Débora ela diz que ela vai e abre um odre de leite. Ela pega o leite, prepara o leite em uma taça. E ela agora vai servir o leite para ele. E ainda vai mais além. Pedisse, aqui no capítulo 5, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Pediste leite, 25. Água pediu e leite lhe deu, em taça de príncipe, que lhe ofereceu também manteiga. Olha, deu até muito mais. Deu leite, abriu o odre de leite, com certeza o leite caro. No odre armazenado, que se armazenava no odre era o vinho. Aí pega uma taça, chega lá, procura a melhor taça que tinha para confundir o inimigo. Você está entendendo a estratégia que ele está te dando? Você não vai denunciar a guerra e nem vai se entregar. Você vai para o contra-ataque na estratégia do grande. Não é como você quer, é como ele está ordenando dentro da tua casa. Ele é estratégia nessa tarde. E ele disse: me dá água. E Jael pega e dá o leite. Quando ele toma o leite, se torna no seu conforto, ele se deita. E diz aqui, 26 do capítulo 5: a estaca estendeu a sua mão esquerda e o maço do trabalhador e a sua direita, e matou a Sísera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pegou-lhe ali no sono, e ali a pregou sobre a sua fronte, e entre os seus pés encurvou, e caiu como morto. Aleluia. E ela agora pega a ferramenta que Deus deu na mão dela. Ela vai lá, arranca uma estaca. Eu acredito que a casa dela, como era de tendas, tinha muita estaca. Eu não sei o que tem dentro da sua casa. Eu não sei o que tem nas tuas mãos. Eu não sei o que Ele já te deu. Mas Ele está dizendo que vai te usar com o que Ele te deu. Ele vai te usar com o que você tem. Ele vai te usar de forma surpreendente.
Ramaia súbria, o marco dos trabalhadores era a estaca firmava as tendas, firmava as casas, as cortinas que ficavam naqueles alentos, tinha que ficar firme com as estacas, mas ela não se perturba, ela procura com a sua visão, Deus dá o discernimento e habilidade, porque para se bater com o inimigo, tem que ter habilidade. Ei, Narabassúbria. E ela pega a estaca com a mão e o martelo com a outra. E esse martelo ele entrega a você nessa tarde. O martelo que esmiuça a penha. O martelo que quebra a dureza. O martelo que extermina inimigo. É a minha palavra, diz o Senhor, que destrói. Ai, deraia sobre a fulmina. Aonde você não vai, o martelo do Senhor vai. Aleluia. E aquela mulher com a sua sabedoria planejadora, conselheira, acreditando que ia ser usada de Deus. Por quê? Era vergonhoso a morte de um homem, de líder de batalha, um exército por uma mulher. Era uma vergonha o homem perder para uma mulher. Mas Deus, quando quer honrar, Ele confunde as terras. Ele faz o que não é ser, Ele faz acontecer, Ele faz, se revela e começa mais uma vez dizer nessa tarde, insiste nessa tecla: eu quero te usar no meio da batalha. Não espere por alguém, é você. Não espere pelo seu esposo, é você. Não espere pelo seu pastor, é você. Se algum líder da sua casa espiritual não tem visão espiritual, incentive, porque Deus quer dar vitória. E Císera morre dentro da casa de Jael. E ela agora chama Baraque. Baraque vem correndo atrás dele, porque já vinha correndo para destruí-lo. Quando chega lá, aí Jael vê ele de longe e chama: vem, Baraque, venha. Venha e veja aquilo que te afligia, aquilo que te afrontava, aquilo que te manda e acamancho. Você não vai ver mais, você vai ver a resposta da tua oração, a resposta do teu clamor, do teu choro. Venha e veja a situação de Císera. Olha ele morto, com a estaca na fronte, destruído, porque a fronte foi cravada da fronte aos pés, para ele mais nunca se levantar, nem contra Deus e nem contra o povo de Deus. E Israel teve paz por 40 anos, e a paz volta naquele lugar, e a paz volta e começa a reinar. E depois de muito tempo, Jabim também morreu. E eu quero lhe dizer, seja uma Débora. A Bíblia fala de duas Débora. A Débora ama, que era a Débora, era a ama de Raquel. Diz aqui em Gênesis capítulo 2. Aleluia. E o Senhor deu vitória a essa mulher. A Bíblia fala de duas Débora. Débora, profetiza e juíza, e Débora, a ama de Raquel, que está no livro de Gênesis. E o significado do seu nome, do nome Débora, quer dizer abelha. Aleluia, abelha. Ela tem prudência. A abelha, ela vai no lugar certo. Quando ela quer ir até o mel, produzir o mel, ela tem o seu esconderijo de produção. Ela produz, apesar de ser um molusco, né? Um enxame de molusco bem frágil, mas ele tem um lugar de se esconder. Você não vê primeiramente o mel, você só vê a abelha lá dentro trabalhando, produzindo. Quando olha, o mel já está lá, e o mel já está dizendo tudo. Sabor de mel, vitória, alegria, aleluia, bonança, socorro. E eu quero convidar os dois departamentos para a gente orar. Convidar a igreja, né, para orar.
Se você sentir em seu coração de vir aqui representar alguém da sua casa, venha, queremos orar por você. Desperta, porque o Senhor está contigo nessa tarde. Se levanta, se você achava que era impossível, o Senhor, Ele já entrou nessa peleja para agir por você. Ele tem um socorro presente na hora da angústia. A irmã Neila cantar. Irmã Neila.